Você tá ligado naquele episódio do Round 6, onde eles fazem aquele desafio do cabo de guerra? Então, aqui eu quero explicar pra você um pouco sobre a física daquele troço, certo? É claro, aqui eu não vou dar spoiler nenhum, mas você já assistiu a série. Só não esquece de curtir esse vídeo aqui pra ajudar aqui o teu professor Denis, profissional de educação, então curte aí. E aqui no link do vídeo você tem os meus dois cursos, o curso de matemática pra quem detesta matemática e o curso de física pra quem detesta física. Nossa, Denis, deve ser extremamente caro, porque você é um professor muito famoso. Não, não sou famoso, mas o curso também não é caro, é extremamente barato, menos de uma pizza você compra ele é teu pra sempre. Então dá uma curtida aqui no vídeo e acessa o link ali dos cursos para ver as aulas gratuitas e tudo mais e vem fazer parte aí do nosso time de alunos ao redor do mundo. Vamos lá. Então no Round 6 tem aquele episódio em que você tem o cabo de guerra. E aquilo ali basicamente trata das leis de Newton. Então eu tenho aqui um simulador de física em que eu vou mostrar para você mais ou menos o que acontece. Então aqui o que eu posso fazer? Eu posso colocar um somatório de forças, ó, soma das forças. Eu posso colocar o valor das forças e eu posso colocar aqui um velocímetro. É um negocinho que vai medir a velocidade desse carrinho aqui. Dentro desse carrinho eu não consigo enxergar direito, mas tem uns negocinhos aqui que parecem umas pecinhas de quebra-cabeça, certo? E aqui eu tenho a corda dos dois lados. É claro que a corda no mundo real ela estaria caída por causa da força da gravidade, mas aqui não é o mundo real. E aqui eu tenho os meus bonequinhos, onde eu consigo colocar eles aqui, ó, em vários locais. Eu posso colocar vários bonequinhos aqui, posso colocar um bonequinho maior ou menor. O que isso representa? O tamanho do boneco quer dizer o quê, Denis? Quer dizer, quanto maior o boneco, maior a força que ele vai ter, tá vendo? Então, quanto maior o boneco, maior a força, quanto menor o boneco, menor a força que ele vai ter. Então, por exemplo, vamos pegar só esse boneco vermelho aqui. Ele está aplicando uma força aqui, ó, para a direita. Tá vendo que essa seta aponta para a direita. Eu posso colocar aqui o valor da força. Significam 150 newtons. Lembra lá que na física, newton é a unidade de força. Então, se eu falo para você 150 newtons, eu estou falando de força. E aqui o boneco, veja, que independente do local onde eu coloco ele, isso é uma coisa bem interessante no cabo de guerra, independente do local que eu coloco ele, mais próximo do carrinho, mais afastado do carrinho, veja que a força é sempre a mesma, ó, sempre 150 newtons, tá vendo? Qual que é o somatório dessas forças que eu estou aplicando aqui? Olha, como só tem essa força agindo, então a soma das forças é de 150 newtons para a direita do teu vídeo aí. Por que é importante a gente somar essas forças? Porque isso tem a ver com a segunda lei de Newton, que é aquela lei que diz o seguinte, que se você somar todas as forças que agem aqui no carrinho, somar todas elas, isso tudo tem que ser igual à massa do carrinho vezes a aceleração que ele vai ganhar. O que essa lei está dizendo basicamente para a gente? Que uma aceleração, para você colocar um objeto em movimento, basicamente você tem que ter uma força resultante agindo sobre ele. Tem que ser uma soma de forças que não seja nula. Ou seja, o valor da soma das forças não pode ser zero. Denis, como que o valor da soma das forças poderia ser zero? Poderia ser zero se eu pegasse esse carinha azul aqui, ó, e botasse ele do outro lado. Ele também aplica uma força de 150 newtons. Tá vendo que eles têm o mesmo tamanho? Então veja, se eu tenho 150 newtons para a direita, 150 newtons para a esquerda, somando as duas forças, como uma está para um lado e outra está para o outro, elas se cancelam mutuamente. Então a soma das forças é zero. Se eu tirasse esse cara vermelho aqui, ó, para onde que aponta a soma das forças agora? Para a esquerda, porque esse cara aqui em azul está aplicando uma força para a esquerda, tá vendo? Olha só, agora vamos colocar esses troços aqui para se movimentar. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Vamos colocar ali a velocidade deles e vamos dar um go aqui, ó. Vamos ver para onde vai essa força. 1, 2, 3 e já! Puxa, 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 puxa. Putz, não foi para lugar nenhum. Não foi para lugar nenhum. Por quê? Porque a soma das forças é zero. Para que ele tenha um movimento, ó, pela segunda lei de Newton, eu tenho que ter uma força resultante. Para gerar aceleração no meu carrinho, colocar ele em movimento, eu tenho que ter uma força resultante. O que está acontecendo aqui com esses dois caras é que a soma das forças é zero, então eu não tenho força resultante. Se eu não tenho força resultante, eu não tenho aceleração. Como é que eu posso modificar isso aqui? Eu posso, por exemplo, colocar aqui um cara do lado esquerdo. Eu tenho problema com direita e esquerda. Veja o que acontece agora. Como eu tenho dois caras aqui desse lado esquerdo,
Agora eu estou aplicando uma força aqui, ó, acompanha comigo, de 250 newtons. 250 newtons é maior do que 150 que está para a direita, desse cara vermelho aqui. Consequentemente, a soma das forças fica para onde? Fica para a esquerda. A força que está vencendo fica para a esquerda. E qual é o valor dela? Como é que você acha isso? Você faz 250 newtons menos 150, que dá quanto? 250 menos 150 dá 100. Então, 100 newtons para a esquerda. Certo? Agora sim nós temos uma força resultante. Se nós temos uma força resultante, vamos dar um gol, o que vai acontecer? Vai ter uma aceleração e o carrinho começa a se movimentar para o lado dessa força resultante. Olha só, lá vai. Tchau, vermelho! Olha lá, o azul venceu. O azul venceu por quê? Porque a força resultante dele estava para o outro lado, estava para o lado dele. Beleza? Se eu quiser colocar um outro cara aqui, ó, pronto, equilibrei as forças. 250 newtons com 250 newtons de um lado, soma das forças é zero. Se a soma das forças é zero, pela segunda lei de Newton, não temos aceleração nesse caso. Então vamos testar? Não temos aceleração. Então, se a soma das forças é zero, não temos aceleração, não vai para lugar nenhum. Vamos pausar aqui. Vou pegar aqui um bonequinho pequenininho, olha lá. Agora, ele aplica uma força pequenininha, mesmo sendo pequenininho, ó, 300 newtons para a direita, 250 para a esquerda, faz lá 300 menos 250, 50. Só que como eu estou aplicando mais força para a direita agora, então essa força resultante aqui em verde, ó, soma das forças vai ser de 50 newtons para a direita. Se eu tenho 50 newtons para a direita, então o cabo de guerra vai ser vencido por time vermelho. Isso significa o que na física? Aqui uma aula de física. Significa que eu vou ter uma aceleração para a direita. Vamos lá? Por que está indo muito devagar? Porque a força é pequena, mas está indo. Quer dizer o quê? Que os caras ali da direita, vermelhos, vão ganhar. Olha lá, vai ganhar. Ganhou. Vermelho ganhou. Como é que eu posso equilibrar aqui do outro lado? Ó, colocando um outro cara aqui. Ah, Denis, uma coisa interessante que eu queria perguntar para você. Pergunta agora, vai lá, pergunta. Então, Denis, o que eu queria perguntar para você é, depende do local onde eu coloco esse boneco aqui, vamos tirar esse aqui, vamos pegar esse vermelho e colocar aqui na frente, ó. Será que isso interfere se eu deixar dois azuis aqui e dois vermelhos aqui afastados? Na física não muda nada. Por quê? Porque não importa onde você coloque o boneco, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que a resultante dele para a direita vai ser sempre 250? Não importa se ele está em primeiro aqui na corda, se ele está em segundo, ó, 250. Se ele está em terceiro ou se ele fica lá por último, sempre vai ser 250. Então não importa o local onde você coloca, mas o que importa é a soma das forças que está para um lado ou para o outro. Então não importa o local onde você está. Como a soma das forças é zero, não vai para lugar nenhum. Não importa, ó. Vamos pausar aqui, vamos trocar ele do lugar, ó. Trocamos aqui. Gol. Não muda nada. Não importa se você pega o primeiro cara aqui, ó, o mais forte e coloca por primeiro. Olha só, para a física isso não importa. O que importa é a soma das forças. O que isso quer dizer? Se o lado vermelho puxar mais forte do que o lado direito, eles vão ganhar, independente do lugar que eles estão na corda. Se o lado esquerdo puxar mais forte do que o lado direito, eles vão ganhar, não importa o local onde eles estão na corda. Isso é uma coisa muito interessante que a gente tem na física. Você não precisa se preocupar com a ideia de local onde você está. O que importa efetivamente é a força resultante que você tem, tudo bem? Ah, Denis, mas fala um pouco mais aí sobre o atrito. Exatamente, nesse caso aqui, o que poderia interferir nesse movimento seria a força de atrito. Atrito do quê? Aqui do pé dos carinhas com o chão. Nesse caso aqui, a gente está considerando um piso perfeito que não tem atrito. Mas, por exemplo, se você tiver com um tênis ou com um sapato que tem um atrito muito grande com o chão, a hora que você começa aqui, você pode ganhar do outro lado, talvez aplicando uma força maior ou menor. Vamos colocar aqui o outro bonequinho, ó. Você vai ver que esse lado aqui vai começar a puxar. Se eu tentar equilibrar aqui, 300 newtons, o que vai acontecer? Ele provavelmente vai parar. Mas como ele já tinha dado um impulso inicial, então esse carrinho vai continuar se movimentando aqui, beleza? Essa é a ideia basicamente do cabo de guerra. É baseado na segunda lei de Newton,
que significa o quê? Aquela fórmula lá. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Recapitulando, depende do local onde você está na corda? Não depende do local que você está na corda. Depende simplesmente da força resultante. Olha lá, por último, um gol, como a força resultante está para a esquerda, ele ganha ali. Não esquece de curtir esse vídeo aqui para ajudar o Denis, teu professor profissional aqui da educação, e não esquece de acessar os meus 2 cursos que estão aqui na descrição desse vídeo. Um deles chama Matemática para quem detesta matemática e o outro chama Física para quem detesta física. Então, se você sempre odiou matemática, sempre odiou física, igual eu que sempre tive muita dificuldade, acesse esses cursos aqui, tem aulas gratuitas para você assistir, e se você gostar, você se inscreve e vem ser meu aluno de verdade e conversa comigo lá pelo curso, beleza? Então, muito obrigado, valeu e tchau!